Fala galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Quinta-feira, vamos ter hoje aula de português e educação física, né? Para dar uma mexida aí no corpo, o professor Caio vai mandar para vocês algumas atividades. Mas vamos lá, vamos focar em português. Bem, primeiro eu gostaria que vocês pegassem a apostila de vocês, abrissem na página 8, que é a abertura do nosso capítulo 4, Pequenas Grandes Histórias. E olha quem está aí na capa, um personagem já conhecido, né, de vocês, que é o Gulliver. Bem, a Pro passou propositalmente, semana passada, essa atividade do Gulliver, porque eu já sabia que já viria aqui no capítulo 4. Então fica mais fácil essa questão de relacionar, né, a história com aqui a teoria que a gente vai ver agora. Bem, aí na página 9 tem algumas perguntinhas que você vai responder no caderno em relação às aventuras lá, as viagens de Gulliver, ok? Bem, vamos para o nosso assunto então. Vamos falar sobre gênero textual. Lembra que na apostila 1 nós falamos sobre os sonetos, que vocês amaram os sonetos, não é mesmo? Falamos de poemas, piadas e adenotas. E agora a gente vai falar sobre conto e microconto. Mas para isso a gente tem que saber o que significa isso, não é mesmo? Então vá até a página 10 da sua apostila e acompanhe aí com a Pro. Bem, então vamos definir o conceito aí de microconto e de conto. O conto, galera, é uma narrativa curta de poucas páginas, ok? Já o microconto é uma narrativa ainda menor, do tamanho mais ou menos de 1 ou 2 linhas no máximo, já contando com o título, certo? Então, conto, uma narrativa curta de poucas páginas. Microconto é uma narrativa ainda menor, do tamanho de mais ou menos 1 linha. Bem, na página 10 e 11, apresenta alguns microcontos aí para vocês. O Sono, Ideia, Tão Jovem, Insone. Esses microcontos aí, você vai fazer a ilustração depois que você ler eles, ok? Vamos adiante. Agora, a Pro trouxe para vocês alguns elementos que são muito parecidos entre contos e microcontos. Então, vamos ver lá. Primeiro, situação inicial. É onde apresenta o personagem, o espaço e o tempo. Depois, o narrador, aquele que conta a história. Em seguida, vem os conflitos. É o acontecimento que muda a situação inicial. Lembra que nós vimos isso lá em sonetos? A gente fala e desfala ao mesmo tempo? São aqueles conflitos. Quarto, o enredo, que é o conjunto de ações presentes na narrativa. É como que isso está acontecendo, né? É o envolvimento, é o que junta aí o que você está contando, o enredo. O desfecho, ele apresenta uma solução para aquele conflito que você fez. E a solução, que é o momento crítico da história, que exige realmente, tem que resolver esse problema. Então, nós apresentamos a solução, ok? Continuando, agora, olha o que é importante você lembrar. Bem, o microconto, a situação inicial é basicamente descritiva, porque assim, como ele é pequenininho, ele apresenta uma breve introdução que corresponde ao título ou às primeiras palavras. Então é bem sucinto, bem pequenininho. Vale ressaltar o seguinte, galera, o microconto em sua apresentação tem sim o conflito e o desfecho, pois são pontos essenciais em sua composição. Então, como que eu vou compor um microconto? Ele tem que ter uma situação inicial, um conflito, um enredo e um desfecho. Eu lanço a ideia, causo um conflito ali, desenvolvo ele e tenho que dar um desfecho. Eu tenho que dar uma solução aí no final, ok? Agora, quais são as regras, Pro? Quais são as regras para me fazer um microconto? Galera, não há uma regra rígida para o tamanho dos microcontos, tá? Em geral, os microcontos têm em torno de 150 caracteres, que é a soma das letras, das pontuações e os espaços. Isso daí, galera, a gente vê muito, se vocês conhecem, no Twitter. O Twitter, você só pode twittar 150 caracteres, que é a soma das letras,
das pontuações e dos espaços. Mais do que isso, ele não aceita. Então, é em torno de 150 caracteres. Bem, como que a gente faz para contar esse microconto? Conta os caracteres, as letras, as palavras e as frases. Professora, estou muito confuso, não consigo entender. Então, vamos lá. Eu fiz um microconto. E eu vou ensinar para vocês como que a gente faz essa contagem. Porque você vai precisar, lá na página 14, tem uma atividade sobre essa contagem daqueles microcontos lá do início. Então, vamos lá. Bem, eu escrevi esse microconto, eu que inventei, tá? Chama Alquimia, o tema. Aí eu escrevi o seguinte: entre gatos e ratos, cachorro eu sou, destemido. Então eu eu estou narrando uma história, né? Que eu falo eu sou, então tenho o narrador. Tem ali o conflito, né? Eu coloquei ali um conflito porque o que eu fiz? Eu coloquei entre ratos e gatos, cachorro eu sou. E o desfecho, eu terminei com a palavra destemido. Então como que a gente vai contar? Então vamos lá, ó. Eu vou contar primeiro, eu acho mais fácil, galera, contar as letras primeiro, tá? Mas fica a critério de vocês. Eu vou contar primeiro as letras para vocês verem. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Então, eu tenho no meu microconto 46 letras. E agora os caracteres? Galera, os caracteres, o que ele vai juntar? Ele vai juntar as letras, os espaços que você solta entre a palavra é contado também e o ponto. Ok? Então, vamos lá. Para não ter que contar tudo de novo, o que eu faço? Eu tenho 46 letras, certo? Agora, eu vou adicionando os espaços e os pontos, porque eu sei o tanto de caracteres que eu tenho. Então, vamos lá. 46. Aqui, ó. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. Então, eu tenho 55 caracteres e 46 letras. Se eu fosse escrever lá no Twitter, daria para mim fazer aí tranquilo meu microconto. Ok? Certo? Então, quando você vai contar as letras, são somente letras. A pontuação não vai. A pontuação e o espaçamento, ele vai quando você vai contar os caracteres. Ok? Vamos seguindo adiante. E agora nós vamos ver como que são os elementos da composição do gênero textual. Vamos comparar aí o conto e o microconto. Bem, primeiro, texto narrativo, os dois têm. Ok? Então, texto narrativo tem no conto, tem no microconto. Enredo. E o enredo? No conto, gente, o enredo é completo. Já no microconto, por ele ser pequeno, o enredo fica focado lá no conflito. Certo? Vamos lá. No conto, narrador, primeira a terceira pessoa, eu, tu, ele. E no microconto, a mesma coisa. Então, nós temos, primeira e terceira, eu ou ele, ok? Ou nós e eles. Só a primeira e a terceira. Então, nos dois, são iguais. Bem, no conto, poucas personagens. Já no microconto, é um personagem explícito, né? Mais focado, por ser realmente pequeno texto. No conto, usa texto descritivo, escreve assim tranquilamente. Já no microconto, dispensa o uso do texto descritivo. É o mínimo possível, porque você tem que manter ali entre os 150 caracteres, né? Entre 150. Então, você não pode alongar muito esse texto. E assim, galera, o microconto é uma narrativa curta. Lembra disso? Microconto é uma narrativa curta, onde o conflito é o que privilegia o enredo.
Ok? Então, o conflito é que dá sentido ao enredo. Lembra que a gente falou lá? Ó? O enredo é focado no conflito. Certo? Bem, galera, com isso daí... Ah, eu queria mostrar um negócio pra vocês. Esqueci, deixa eu voltar aqui. Lembra lá no microconto que eu fiz, o Alquimia? Olha que ideia bacana que eu fiz. Se você quiser, você pode fazer na sua casa também. Eu usei, né? Como a gente sabe que micro quer dizer pequeno, eu peguei uma caixinha de fósforo, coloquei o meu tema lá, alquimia, certo? E dentro eu escrevi, ó. Escrevi o meu microconto. Entre gatos e ratos, cachorro eu sou destemido. Se você quiser, você pode fazer também. Se tiver uma caixinha de fósforo aí, como você vai ter que escrever, acho que no seu caderno, se não me engano, um tipo de microconto, que tal você fazer nessa ideia também? Que aí dá para você guardar o seu microconto para sempre. Certo? Bem, fora isso, a Pro passou aí para vocês algumas atividades, né? Nós temos atividades para fazer no livro. E também você vai escrever, né, no seu caderno, o microconto. Só que esse microconto você tem que usar a palavra parque. Não precisa, galera, o tema ser parque, né? Colocar lá o título parque. Mas você pode usar a palavra parque no meio do seu microconto. Ok? E para terminar a aula, tem algumas atividades para você fazer aí no livro de atividades complementares. Certo? Galera, então eu vou ficando por aqui. Lembrando o seguinte, ó, vai dar tudo certo. E se não der certo, a gente tenta de novo, tá bom? A Pro tá aqui para atender vocês em todas as dúvidas que você tiver. Manda aí pelo WhatsApp, que a Pro faz questão de responder. Bem, no mais, um grande beijo, galera, e até a próxima aula.